Olá, eu sou a professora Daniela, de Filosofia, e a nossa aula hoje vai ser sobre filosofia política, né? Quando a gente fala em política, muitas pessoas já ficam, política, né? Porque na sociedade atual que a gente vive, né, o termo política é um termo bem polêmico, né? É um termo que a gente já pensa em corrupção, já pensa em votação, em partido, né? Mas na essência dessa palavra, na verdade, ela não traz esses conceitos, né? A essência dela fala sobre uma organização social para o bem comum, né? A política significa isso. Por que a gente tem que estudar, né? Por que a gente estuda filosofia política, por exemplo? Porque a gente está no meio social e a gente gostando ou não, estudando ou não, ela vai acontecer. Então, se a gente não reflete em relação a ela, não pensa em relação a ela, vai ter quem vai refletir. E muitas vezes esse é um dos fatores com que acontece isso. As pessoas não se interessam, não querem saber, e quem se interessa, às vezes são poucos e às vezes conseguem estar no poder e gerar, né, corrupção e se apropriar. Então é um direito de todos os seres humanos estudarem, conhecerem para poder reivindicar os seus direitos, né, enquanto cidadãos da Terra, né, do planeta. Então, por isso que a gente estuda, né? Tem um texto até que fala do analfabeto político, né, que depois a gente pode tratar, que vai falar disso, a pessoa que não quer saber. Eu tô nem aí, lava as mãos, faz o que quiser. Mas por causa dessas pessoas que não querem nem saber, é que existem os que querem saber e se apropriam desse poder. Então é um direito nosso, né, saber defender o que é nosso também, tá? Então, a palavra política vem de polis. Ela surgiu lá na Grécia Antiga, né? Polis seria cidade-estado, nome da cidade. Então, seria assim, já que a gente vive todos juntos, né? Já que o ser humano, né? Para Aristóteles, o ser humano trouxe essa concepção de um ser social, né? Para ele, nós somos seres sociais. A gente precisa socializar, interagir. No momento que a gente vive sozinho, a gente não sobreviverá. A gente precisa, é uma natureza humana, ser social, viver junto, né? Tanto que agora nós estamos num momento de pandemia, onde o isolamento é difícil, né? Muito difícil, tanto que muitas pessoas não conseguem fazer, alguns fazem, sofrem, né? Porque é uma natureza nossa estar junto, socializar. Então, nós sendo seres sociais, a gente vive numa sociedade, né? Então, essa sociedade precisa de uma organização. Tem que ter alguém que vai ter regras, vai ter uma certa verba financeira circulando para o bem de todos. Então a política seria assim, o bem comum, algo que visa o bem comum, né? Que não é muito o que acontece hoje, né? Hoje a gente se sente muitas vezes amarrado em situações que a gente vê corrupção, vê coisas acontecendo e fica, o que a gente faz a respeito disso, né? Parece que a gente não pode fazer nada. Mas tomar conhecimento, estudar e ir atrás, né, é uma forma da gente pelo menos começar isso, né, começar essa busca por essa transformação, por essa mudança, né, da sociedade. Então a filosofia política ela vai estudar muito mais do que a gente pensa. A antiguidade, como é que começou? Como é que a gente formou uma sociedade? Por que que formou? Por que que a gente não viveu todo mundo isolado? Será que na idade das cavernas lá era assim, cada um na sua caverninha, isolado, né? Caçando, fazendo o que fosse para sobreviver, mas não tinha interação. Quando que começou essa interação, né? Então a filosofia ela traz isso, ela traz esse questionamento e traz as respostas de quando que o ser humano buscou o outro para se apoiar, porque viver sozinho talvez fosse muito difícil, tanto para sobreviver quanto para interagir, né, para ter outra relação, né? Então, isso é natural do ser humano. Então, a política ela vai estudar lá a origem da sociedade, lá no início, como é que começou a sociedade, né? E daí vai estudar o Estado, né, o governo, questões de liberdade, né? Até que ponto eu sou livre, né? Até que ponto eu posso realmente fazer o que eu quero. Se existem leis que vão fazer eu fazer certas coisas. Então, a minha liberdade, ela é limitada, né? Porque eu vivo numa sociedade, eu não posso ir fazendo o que eu quero. Agora, né, é um tema mais polêmico ainda da gente pensar.
a questão da liberdade, né? Tu tá andando na rua, às vezes, tu quer ir num lugar e pode parar a polícia e dizer não, vai pra casa. Tem países que tá assim, né? Nas cidades de praia, por exemplo, tu vai na praia tomar um banho de mar, não pode. E tu pensa, como assim não pode, né? É minha liberdade. Mas nós estamos numa condição, né, que a nossa liberdade afeta a liberdade do outro. Tem que andar de máscara, né? Mas e minha liberdade? Se tu anda sem, tu pode estar prejudicando o outro, pode estar prejudicando tu. Então, nossa liberdade ela é limitada pelas nossas relações sociais. Isso é um exemplo, né? Mas para falar que a política ela vai tratar todos esses temas, né? Então, para a gente não ficar com aquela ideia como se eu fosse estudar os partidos políticos ou... Não, não é isso, tá? A política ela vai trazer todas essas questões, esses questionamentos desde a antiguidade, do início da sociedade. Então, esse é o primeiro conceito para a gente estar trabalhando, tá? Para estar aprendendo um pouquinho e questionando. Então, a gente vai fazer algumas pesquisas e alguns trabalhos em relação a esses primeiros conceitos de política, certo?